Se você não sabe quais são os juros e taxas que você vai pagar durante o seu financiamento, fique comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabrícia e seja muito bem-vindos ao Cantinho 703. Quando a gente dá entrada num apartamento, muitas taxas e alguns juros acabam surgindo durante esse processo e muitas vezes a gente é pego de surpresa. Eu fui uma pessoa que fui pega de surpresa, então eu vou ajudar aqui vocês hoje para ninguém se assustar na hora que essas taxas e esses juros aparecerem, tá bom? Quando você dá entrada para começar a financiar um apartamento, uma parte a Caixa financia, né, desse valor, e a outra parte é a entrada que você precisa dar para a construtora e normalmente ela é parcelada até a entrega das chaves, né, quando se encaixa no programa Casa Verde Amarela. E essa entrada parcelada tem uma taxa mensal que acaba incluindo junto com ela, que normalmente nem muito todo mundo sabe, né? Essa taxa é um juro chamada INCC. O INCC significa Índice Nacional de Construção Civil. E o que seria isso, né? É um juros mesmo, que onde é colocado junto com as prestações da entrada, né? Então, por exemplo, se a entrada ficou em R$800, e aí normalmente vai vir 820, outro 840. Essa diferença é devido a esse INCC. Mas por que tem essa taxa? Essa taxa é acrescentada para que a construtora não arque sozinha a inflação dos materiais utilizados para a construção da obra do seu apartamento, do prédio que você vai morar, tá? Então, como é muito incerto, né, os preços, então vai variando muito de mês a mês, dependendo da inflação, né? Então, cimento, tijolo, sei lá, enfim, tudo que eles utilizar na construção tem essa taxa de inflação. Então, esse INCC que tem acrescentado na sua prestação da entrada é devido a essa inflação. Então, as construtoras, para elas não pagarem sozinha, acaba tendo esse acréscimo nas suas prestações, tá? De entrada. Então, é uma coisa legal de se falar, porque eu também não conhecia, e aí minhas prestações foram aumentando aos pouquinhos, tá aumentando ainda, né? Porque ainda tô pagando a entrada, e aí, para vocês não tiverem uma surpresa que nem eu tive. E dependendo, não é que aumenta muito, só que assim, vou dar um exemplo, a minha começou com R$820. Esse mês eu vou pagar 870, né? De julho pra cá, que foi depois que a gente financiou com a Caixa, tava 820, já foi 840, 850 e pouquinho. E esse mês eu vou ter que pagar 870. Então, todo mês, até a entrega das chaves, eu vou ter esse acréscimo nas minhas prestações de entrada para a construtora. Por isso, se você tiver já um dinheiro de entrada, assim, para quitar toda a sua entrada, não ter que pagar a entrada parcelada para a construtora, você já consegue economizar com essas taxas, porque se você pagar a entrada de uma vez, aí você não vai ter nenhuma taxa mensal, né, em prestações para pagar para a construtora. Uma outra taxa, assim, que me pegou muito de surpresa, que ela acontece logo quando você vai financiar com a Caixa, é o ITBI. Eu acho que quem está procurando apartamento já deve ter visto falar nesse ITBI. E o que seria o ITBI? É um imposto sobre transmissão de bens de imóveis. Então o que é isso? É um imposto que a prefeitura faz a pessoa que está comprando um apartamento pagar para poder fazer essa transação do apartamento ir para o nome da pessoa, né? Fazer esse contrato. Então é um imposto colocado pela prefeitura e vai variar muito de cidade para cidade o valor, né? Só que esse imposto, ele pode variar de 2 a 4% do valor do seu imóvel, tá? Então, se o imóvel é de 100 mil reais, por exemplo, essa taxa ela pode ser de 2 mil a 4 mil reais, né? Mas vai depender muito de se o seu apartamento entra no Casa Verde Amarela, vai depender muito, cada caso é um caso. E esse imposto normalmente é pago logo após quando você está financiando com a Caixa. Então, é uma grana legal de vocês já se prepararem para ter, porque eu não sei se parcela, no meu caso não parcelou, eu tive que ir lá e dar o ato do valor que eles colocaram e também eu fui meio que pega de surpresa, né? Então, porque na hora do financiamento acaba tendo esse imposto para ser pago, chamado ITBI. Mas uma dica de ouro: tem muitas construtoras da casa, quando trabalha com o programa Casa Verde Amarela, que eles isentam o ITBI, ou seja, a própria construtora paga esse imposto. Então, sempre quando você estiver pesquisando algum apartamento, dá uma verificada se esse imposto e a taxa de registro, que eu já vou falar pra vocês o que é, tá sendo isenta, tá? O meu caso não foi isento, eu tive que pagar tudo. Então, foi uma surpresa, porque eu era muito leiga em relação a essa parte de financiamento, e aí eu tive que arrumar esse dinheiro para pagar, para ir pro poder o documento oficial, né, o contrato oficial
da prefeitura, né, para falar que o apartamento realmente está no meu nome, acontecer, tá bom? Então, são duas taxas que já falamos, o INCC, né, que são juros que acontecem todos os meses com as prestações das parcelas de entrada, e ITBI, que é essa taxa única que você paga para poder passar o imóvel para o seu nome. Além disso, também uma outra taxa que a gente precisa pagar no momento do financiamento é a taxa do cartório. O que seria a taxa do cartório? É para realmente colocar em registro, né, ser autenticado todo o contrato que você está fazendo para o apartamento ficar no seu nome, né? Então, o contrato oficial, né, ficar registrado, falar que o apartamento digital é da Fabrícia, né? Então, essas partes do cartório tem uma taxa e também não é muito barato, assim. Compartilhando com vocês, assim, um pouco da minha experiência, assim, real, a minha taxa de cartório ficou em torno de, acho que foi 1.800 e pouco. Eu não tenho o número realmente exato, assim, mas foi 1.800 e pouco. E a taxa do ITBI ficou em quase 4.000, eu acho. Assim, no final ficou quase 6.000 reais que a gente teve que bancar no momento de assinar o financiamento, assim, não exatamente no dia, mas nesse mês, assim, do financiamento, logo após a gente teve que ter essa grana. Então, é importante, se você já conseguir se programar, ou procurar uma construtora que isenta dessa parte, que aí você consegue acabar economizando um bom dinheiro. E a taxa de cartório, ela pode variar em torno de 1% do valor do seu imóvel, mais ou menos, tá? Então, também não é uma regra, vai variar muito das condições, que não existe uma receita de bolo, cada caso é um caso, mas também fica mais ou menos esse valor. E por fim, uma outra taxa que também acontece nesse momento, quando você compra um apartamento na planta, né? Então vai ter esse período que você tá pagando prestações para construtora ou tá esperando a entrega das chaves, que, gente, eu acho que é o mais chato, assim, eu considero. Porque as outras são taxas pequenas, né, como o INCC, e as outras são umas taxas altas, mas são taxas únicas. E agora, essa que eu vou falar até o momento da entrega das chaves ela acontece, que é a evolução de obra. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Isso aí me pegou muito surpresa, eu não fazia ideia que existia isso, assim, pra ser bem honesta. E agora a gente tem que dar aquela rebolada para poder conseguir bancar, né? O que seria evolução de obra? São juros que ajuda também a custear esse processo de construção da obra, tá? Então são juros pagos diretamente para o banco que você financiou. No caso, quando se trata no geral, caso do programa Verde Amarela, normalmente a Caixa Econômica. Então são juros que você tem que pagar para a Caixa Econômica, tá? Então é um dinheiro que normalmente as construtoras, a entrada de construtora, você paga normalmente por boleto, né? E essa questão da evolução de obra, que é um juros que você paga para a Caixa, até o momento que vai ter a entrega das suas chaves, você normalmente coloca numa conta da Caixa, você é obrigado a fazer essa conta da Caixa e colocar o dinheiro lá, o valor, para ser debitado automaticamente, né? Ter débito automático. Tá, e como é que funciona isso? No momento que você vai fazer o financiamento, eles fazem você abrir a conta, né, no caso da Caixa, né, que foi minha experiência com a Caixa Econômica, e todo mês você vai ter esses juros para pagar. E esses juros, ele é proporcional à evolução da sua obra. Então, por exemplo, se sua obra já cresceu 20%, você vai pagar 20% de juros. Aí vocês vão me perguntar, mas 20% de juros baseado em quê? É baseado no valor do seu financiamento final que a Caixa aprovou, né, da prestação do seu financiamento. Então, se a sua prestação ficou de R$1.000, 20% vai ficar em torno da evolução de obra R$200, por exemplo, tá? Então, é sempre baseado no valor do financiamento, das prestações de financiamento que foi liberado para você. A Caixa, ela tem várias tabelas de juros, de tipo de financiamento que ela libera, que vai de acordo onde você se encaixa. Então, tem a tabela Price. Tem umas outras tabelas também que agora eu não me recordo assim de cabeça, né? Porque não é muito a minha área mesmo. Mas dependendo do financiamento da Caixa, tem prestações que elas começam mais alto e vai diminuindo com o tempo, né? Os valores da prestação do financiamento, né? Durante os 30, 35 anos que você financiou. E tem prestações que elas são fixas todo esse tempo, que é o meu caso, tá? Então eu vou ter que pagar o mesmo valor do começo ao fim. E aí a minha evolução de obra é baseada, então, nesse valor que eu vou ter que pagar do começo ao fim. Se você vai financiar e acaba sendo
esse valor que vai diminuindo durante o tempo, a sua evolução de obra vai ser de acordo com esse valor inicial que você está programado a pagar para a Caixa, tá bom? Então vai muito de acordo com o andamento da obra. Esse valor ele pode chegar até 80% do valor do seu financiamento. Então, voltando no exemplo dos R$1.000, se seu financiamento vai ser R$1.000, assim, inicialmente, quando você começar a pagar para a Caixa após receber a entrega das chaves, sua evolução de obras vai ser quando chegar próximo do final, pode chegar em torno de uns R$800, tá? Então, sabe que é uma grana, é um valor assim, acaba sendo como se você estivesse pagando uma outra prestação, e são valores que normalmente elas não são abatidas em nada no final, é apenas juros mesmo que a gente acaba pagando pro banco para ajudar a custear esse momento da obra, tá? Então, além do INCC que você paga para a construtora, também tem a evolução de obra que você paga para o banco, tá bom? Então, essas dicas, gente, de hoje, assim, são essas mesmo. Eu trouxe aqui para você essas 4 principais que foram taxas e juros que apareceram durante o meu processo de financiamento, que eu não fazia ideia que existia. Então é uma maneira de ajudar vocês, para quem está começando, para quem está pesquisando, e a gente acaba não tendo nenhuma surpresa assim desagradável, né? Porque, nossa, a pessoa não ter dinheiro. Eu vi casos de vizinhos que vai morar no mesmo prédio que eu, que teve que desistir por causa de várias essas taxas, que aumentou muito o valor de algumas coisas, de entrada, enfim, e a pessoa conseguiu não bancar. E é muito frustrante, deve ser muito triste ter que chegar nesse ponto, né? Porque a gente sabe que a economia do país não tá fácil, a inflação tá alta em tudo, e então, assim, não é uma coisa simples de pagar, né? Nós da classe média acaba sofrendo mais em questão a isso mesmo. Mas então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva pra gente trazer mais conteúdos legais sobre esse assunto pra vocês. São uns assuntos um pouco mais sérios, né? Mas que a gente faz com carinho, com coração, pra poder ajudar vocês, tá bom? Já deixa seu like, assina o sininho de notificação se você não ativou ainda. E um beijo, espero vocês até o próximo vídeo. Tchau!